Esse vídeo que eu estou fazendo agora são para as pessoas que têm fé, para as pessoas que conhecem a palavra. Para você que não acredita, para você que não tem fé, essa mensagem não vai ter efeito nenhum para você. Talvez você vá até perder tempo. Mas se você quiser assistir, você pode assistir, você fique à vontade. Porque essa reflexão são para aquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam nas coisas espirituais. Você que acredita nas coisas espirituais, nós somos pessoas difícil de perceber o mundo espiritual. Você já percebeu isso? Raramente nós conseguimos ver algo de espiritual que está acontecendo ao nosso redor ou conosco mesmo. Isso não é de agora, meu ouvinte. Minha irmã, meu irmão, você que está ouvindo. Isso já vem desde a época lá do povo de Israel que saiu do Egito, quando Deus fez a promessa de libertar o povo. E Deus fez a promessa que ia cuidar deles através do deserto. Mas o povo não conseguia ver o cuidado de Deus lá no deserto. Eles não conseguiam ver que Deus estava por detrás dos passos dele, guiando eles. E hoje conosco é da mesma maneira. Num dos programas de rádio que eu tenho, eu fiz uma pregação, não sei se está aqui no YouTube, mas o nome dessa pregação é uma pregação completa, quase 1 hora, chama-se Percebendo a Rocha. E o que eu mais vejo, ouvinte, no nosso dia a dia, são pessoas que não conseguem ver o mundo espiritual. Embora eles professam, eles falam tudo, mas não conseguem. E eu quero fazer uma comparação aqui com aquele povo de antigamente e conosco hoje. Desculpa que eu estou com uma coceira no nariz, então às vezes eu coço, me dá uma coceira danada. Vocês não ligam não para isso. Então, voltando ao assunto aqui, é que naquele tempo, quando o povo saiu do Egito, eles, quando andavam pelo deserto, sempre tinha uma pedra acompanhando eles. Se você ler o Velho Testamento, se você for observando, sempre quando o povo estava precisando matar a sede, era uma pedra que jorrava água. Não é verdade? Por que pedra? Pedra tem uma simbologia de segurança. E a palavra de Deus ia falando que toda vez que o povo precisava matar a sede, Moisés às vezes tocava na pedra, ou às vezes falava para a pedra e ela jorrava água. E hoje, ouvinte, nós também tem a pedra, só que de maneira diferente. No entanto, voltando um pouco àquele tempo passado, a pedra era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia disso? Ela estava ali, sempre, mas ninguém percebia quando o povo estava andando. Será que eles olhavam aquela pedra, viam uma pedra comum? Não, isso aqui é uma pedra comum. Mas daquela pedra que jorrava água. E não teve ninguém que percebeu isso aí. Que era Deus ali naquela pedra. Você sabia que ninguém percebeu? E hoje também é a mesma coisa. Às vezes a pedra está de outra maneira, falando com você, e às vezes as pessoas não percebem. Às vezes o Senhor Jesus usa uma pessoa, é Ele falando através daquela pessoa com você, e nós não percebemos. Para você ter uma ideia que a pedra era o nosso Senhor Jesus, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo já estava naquela época cuidando do povo. Mas ele estava numa forma de pedra. As pessoas não conseguiam perceber isso. E a palavra de Deus fala que Jesus hoje também, ele está conosco. Quando ele veio para o povo de Israel, quando ele veio físico, a palavra de Deus fala que ele era a pedra de esquina e foi rejeitado.
E nós fazemos isso. Às vezes nós rejeitamos o conselho de Deus. Às vezes você recebe um conselho através de uma pessoa, você não consegue ver por detrás daquela pessoa que é o próprio Senhor que está falando contigo. E aí nós tomamos prejuízo na vida espiritual. Então, só para você ter uma ideia, quando aqui a pedra era Cristo, vocês lembram porque Moisés perdeu o privilégio de entrar na terra prometida? Porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Nem Moisés percebeu que aquela pedra era uma pedra diferente. Deus mandou ele falar com a pedra. E o povo tinha atazanado tanto a vida de Moisés, que ele estava nervoso, que ele nem pensou de obedecer e falar a pedra para dar água. Ele foi lá cavar e bateu bravo. Bateu 3 vezes. Foi o motivo que ele perdeu a bênção de entrar na terra. Porque a rebelião, o pecado de rebelião é isso. Ele faz nós ficarmos cegos. Nem o próprio Moisés conseguiu distinguir que sempre tinha uma pedra seguindo o povo. E a pedra era o próprio Deus. Era o Senhor Jesus. Antes da encarnação. Então, meu ouvinte. Hoje no nosso dia. Jesus Cristo, ele não está mais como uma pedra. Forma física de uma pedra que passa despercebido. Mas ele está na vida das pessoas. Quando vem a divertir você. Talvez você, os teus olhos carnais, você só vai ver a parte física da pessoa. Por exemplo, às vezes nós estamos aqui divertindo as pessoas. As pessoas olham para nós. Olha a nossa falta de estudo, olha nosso português incorreto, mas ele não consegue ver por detrás de nós, o que tem por detrás. Às vezes, outra pessoa do seu dia a dia vem, Deus está através daquela pessoa falando com você, e você não consegue ver. Às vezes Deus usa situações na sua vida para te alertar sobre alguma coisa, e você não consegue ver, porque por detrás daquela situação existe uma coisa espiritual. Então, você que acredita, você que tem fé, você tem que ter os teus olhos aguçados. Por isso que a palavra de Deus fala que muitas pessoas são cegas. Embora ela tenha a visão natural, não precisa nem de óculos, como eu estou usando, mas não vai além do plano físico. Nós que abraçamos a fé, nós devemos ter os olhos espirituais para nós enxergarmos as armadilhas do nosso inimigo, as astutas ciladas que ele arma para nós. Às vezes dentro da sua casa, às vezes com teu marido, às vezes com teu companheiro ou companheira, às vezes com filho. Por detrás daquela ação, daquele tumulto, existe uma manobra espiritual. Você tem que saber lidar com isso. Às vezes a sua derrota na sua vida espiritual é exatamente por isso. Que você não consegue ver o movimento por detrás daquele plano físico. Às vezes você batalha, meu Deus, eu não consigo atingir uma estatura espiritual agradável a ti. Exatamente porque você tem apenas os olhos carnais. E aí você vai lutar contra a carne. Você vai lutar contra aquela pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Eu tenho visto muitas pessoas serem derrotadas na vida espiritual. E aí ela vai tendo derrota, mas derrota acaba minando a fé dela. Ela acaba sendo derrotada porque o inimigo das nossas armas usou as ferramentas materiais, as ferramentas físicas. Como você está apenas vivendo o mundo físico, e esse ser que é espiritual, que é o inimigo das nossas almas, ele consegue ter vantagem sobre você. Porque você não consegue ver ele que está agindo por detrás disso. Eu tenho visto aqui pessoas serem derrotadas. Aqui na internet mesmo. Eles vêm pregar o evangelho, aí o inimigo usa alguém para dizer uma palavra, para falar isso, daqui a pouco ele desaba. Ele entra na luta carnal. E aí ele não vai ter vantagem nenhuma, ele não vai ter vitória nenhuma. Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é carnal, mas sim poderosas em Deus. Para o plano espiritual que está
lutando contra nós. É isso que nós devemos fazer. Eu espero que esse pequeno vídeo aqui tenha alertado você. Quando situações pintar na sua vida, dê uma olhada por detrás daquela situação, que você vai conseguir ver o mundo espiritual. Você vai conseguir ver a origem do problema. Muitas vezes nós achamos que o problema está aquele que está apresentado para nós. Não, que dali é o reflexo. O maior problema está por detrás daquilo. Então, meu irmão, minha irmã, pegue esta palavra aqui, analise ela, pense nela, estuda a palavra. Comece a usar o mundo espiritual. Comece a pegar as armas espirituais. Se você usar as armas corretas que Deus dá para nós, você vai ser uma pessoa vitoriosa. E aí, quando você vencer o mundo espiritual, o reflexo vai vir no plano físico. E aí você vai conseguir ter progresso na sua vida. Você vai começar a crescer. Espero que você pense nisso.